Não à toa, as redes sociais elas são estudadas em questões militares como uma guerra psicológica, né? Como guerras assimétricas, como uma nova forma de conflito, não necessariamente um conflito territorial ou bélico, né? Mas ligado aos corações e mentes do povo. Isso se liga ao 5G também, né? Porque é uma forma de tecnologia. Ele tem sido mais vinculado ao poder da espionagem. Uma potência acusando a outra de espionagem. Não, não sou eu que espio, é você. Tá aqui. Se você usar... Parece uma propaganda política, né? Se você usar a minha, vote em mim, vote na minha tecnologia, que eu prometo que eu não vou ouvir as suas conversas. O mais bizarro é que a gente sabe que os Estados Unidos já ouve, né? Então, Pois é. é bizarro, né? Mas fazer o quê? É o que temos, né? E você falou em redes sociais e o Brasil é um dos países que mais usa redes sociais, né? E a gente vê que todo esse imbróglio envolvendo a China no Brasil bombou, né? Eu fico imaginando o que você viu e como você pensou cada dessas coisas, né? Porque quando o pesquisador assiste algumas coisas, a cabeça dá um nó, né? Com o passar do tempo, talvez mais até por preservação, né? A gente acaba adotando uma visão de estudo, né? de análise, né? A realidade está dada, a realidade é um fato e o que a gente precisa fazer é tentar entender os mecanismos por trás dela. Eu acho que é meio como uma engenharia reversa, né? Você percebe o produto pronto, você tem que entender como chegamos até aqui. Então, no caso do Brasil, acho que o que a gente pode tentar entender em relação às redes sociais e como tudo isso se deu na política, eu acho que o processo brasileiro ele é muito similar ao dos Estados Unidos. Como a polarização se deu, e em cima de quais elementos, né? Qual é o discurso trumpista, qual é o discurso bolsonarista. Pelo menos no campo do discurso, eles se relacionam bastante. Em relação ao 5G, a gente vai ver os resultados disso no ano que vem. O governo está numa sinuca de bico, né? O governo é altamente dependente da China, na sua realidade concreta, e é altamente dependente dos Estados Unidos no campo do discurso. Então, com o processo de transição sendo feito no campo do discurso, o governo vai ficar sem cabeça, vai ficar perdido por bastante tempo. Mas como a política externa americana ela é muito mais pragmática, não importa o governo, eles mantêm uma certa diretriz de prioridades. Não é porque o governo Trump defendia o padrão tecnológico dos Estados Unidos que o governo Biden vai fazer diferente. Isso vai se manter, pelo menos em relação ao 5G, pelo menos esse aspecto vai se manter. Agora, o grande problema em relação ao 5G é que os Estados Unidos não têm o que oferecer que seja páreo ao que a China oferece. Hoje a Huawei não tem concorrência. Então, todos os países que estão se propondo a não usar o padrão Huawei, eles, na verdade, estão se comprometendo com uma promessa. Eles já admitiram a realidade de que vão adiar o uso do 5G. Não sabemos por quantos anos, mas, por exemplo, no Reino Unido, que já barrou a Huawei, sob os mesmos pretextos que o governo brasileiro está se encaminhando. O Reino Unido, o governo do Reino Unido já declarou que esse banimento vai atrasar o uso do 5G no país por pelo menos alguns anos, 3 anos, 5 anos. Então, eles não sabem sequer qual tecnologia vão usar, se ela vai ser páreo para da Huawei, e ainda assim será implementada não sei quando, e não sei se com a mesma funcionalidade, com a mesma eficiência. Não se sabe, simplesmente. Então, eu acho que no campo do ciclo tecnológico da tecnologia da informação, eu acho que é o mais claro que a China largou na frente. A China assumiu a dianteira nesse processo. É o processo, é o mais claro desses. De todos os que nós discutimos, acho que esse é o mais claro. E que esse realmente vai moldar a economia internacional pelas próximas décadas. Que esse é o padrão mais eficiente de hoje e que a concorrência entre as nações vai
ela promove essa corrida que a China está na dianteira. Beleza. Eu ouvi um professor falando na FRJ, quando a gente fazia faculdade ainda, não lembro se eles puxavam ensinando comigo, que a China alcançou o que a Alemanha e o Japão não conseguiram, foi quebrar a barreira tecnológica. A única barreira que eles não conseguiram quebrar em relação aos Estados Unidos, para alcançar, em relação ao desenvolvimento americano. Foi o Cadu que falou sobre isso na aula dele. Sim. Caraca, você lembra da aula? Jesus. Acho que foi o Cadu que falou sobre isso. Eu achei bem interessante a proposta, porque assim, ele falava do 5G, exatamente, que a China conseguiu quebrar essa barreira. Que quando a Alemanha chegou lá, estava quase, aí os Estados Unidos veio e quebrou as pernas da Alemanha. O Japão estava lá, quase, o iene e tal, ele veio e valorizou, arrebentou com o iene, valorizou e acabou entrou em recessão, né? Começo da década de 90. Aí ele disse que quando a China estava crescendo, que os Estados Unidos tentou quebrar a China já tinha criado mecanismos de blindagem a essa política americana. E ela conseguiu se descolar e alçar voo. Engraçado, aí você lembra do Cadu, aí então eu vou lembrar do Metri, que eu lembro do Metri e do Padula, né, que eu lembro muito das aulas deles, quando eles falavam sobre desenvolvimento a convite. A ideia de que, como contenção à União Soviética, era de interesse dos Estados Unidos nas bordas da União Soviética, então nas bordas do Heartland, né, citando nas bordas do poder terrestre do Mackinder, cooptar a Europa Ocidental de um lado, Japão e Coreia do Sul do outro, para fazer um cordão, né, e tampar a influência da União Soviética. E a forma que eles encontraram de fazer isso foi abrir o mercado interno dos Estados Unidos para os produtos desse país. Assim, o desenvolvimento alemão, o desenvolvimento japonês, o desenvolvimento sul-coreano foram blindados, vamos dizer assim, né, foram incentivados pelo mercado interno dos Estados Unidos, que absorveu os produtos desses países. Eu lembro que em economia internacional, não sei se a gente teve economia internacional junto, mas eu lembro que o Suma, o professor, quem me deu aula de economia internacional foi o professor Suma. Ele, inclusive, expôs para a gente os balanços de pagamentos da Coreia do Sul nos anos 50 e 60, na época do iniciozinho do catching up sul-coreano. E naquela época, a Coreia do Sul produzia coisas como botões de camisa. Então, para produzir botão de camisa, eles tinham que importar maquinário. E o maquinário que você importa é muito mais caro que o produto que você exporta. Sim. Então, eles tinham um déficit no balanço gigante, devido aos custos de escala que eles estavam começando a implementar. Nessa época, os Estados Unidos... Esse é um dos melhores exemplos de desenvolvimento a convite, porque nessa época os Estados Unidos cobriam o déficit sul-coreano com doação, cobriam os custos que eles tinham com o maquinário para implementar os custos de escala, para a partir de então eles substituírem os produtos de exportação por outros. E eles foram subindo a escada, né? Usando a analogia do Chiang, eles foram subindo a escada do desenvolvimento. Aí, no caso, os Estados Unidos conseguiram chutar a escada de Japão e Alemanha antes deles se tornarem uma ameaça hegemônica. Tanto que hoje Japão e Alemanha são potências regionais, né? Eles conseguem manter uma influência nas suas regiões imediatas, mas não. Mas no momento que eles tinham potência para chegar lá, que eles estavam começando, aí eles adotaram as políticas neoliberais. Eles partiram para financiarização. Partiram, acho que não, né? Foram meio que obrigados, né? Porrada. Principalmente o Japão. Sim. Vontade própria. Livre, espontânea vontade, né? Quando falo do chute da escada da China, acho que a tentativa final é a questão do 5G, né?
que a gente vê que as sanções econômicas dos Estados Unidos na China são justamente no setor que a China não tem tecnologia de ponta ainda, né? Que é na produção, Sim, aí eu acho que por exemplo, de microprocessadores, que é basicamente importada a tecnologia, né? As máquinas são importadas. E é um dos sim, aí eu setores acho que que estão sendo estrangulados, né? como a gente estava falando antes, de que cada hegemon, no seu aspecto de liderança, né, não necessariamente de dominação, colonialismo ou invasão de terras alheias, mas no sentido de liderança e de influência. Como cada hegemon ele reproduz suas próprias características dentro do sistema, eu acho que o que a China tem, que esses outros que vocês citaram não têm, é o socialismo. É como a China se organiza internamente e como ela se utiliza o mercado aí nos termos brodelianos. O mercado como um espaço de comércio, de puro comércio. Eles não adotaram as características de mercado que se confundem com o capitalismo, né? No sentido de amplo poder às burguesias, amplo poder à sociedade nos seus agentes individuais. Eles não foram além. Eles utilizam o mercado como um instrumento para o desenvolvimento estatal do país. Então, nisso, quando um chute de escada poderia ser imposto à China, nisso o Estado tem poder para barrar esse processo, porque o Estado detém as áreas estratégicas. A própria ordem social da China é baseada em valores diferentes. Então, quando, por exemplo, as classes mais abastadas da China, quando você vê o poder político que elas poderiam ter, elas não têm esse poder político. Elas são classes que prosperaram por uma visão de mundo estipulada pelo governo popular. Então, elas não têm poder de estabelecer a abertura comercial, elas não têm poder de aumentar sua margem de lucro, elas não têm poder de arrochar o salário do operário chinês. Então, eu acho que é nisso que a China se diferencia desses outros exemplos que vocês deram. Todos eles chegaram no mesmo patamar. Todos eles chegaram no mesmo ponto. No ponto do chute da escada, a China não tinha vulnerabilidade do ponto de vista desse chute de escada que Japão e Alemanha tinham. No caso, a China não se financiarizou. Ela não delegou a sua produção, como a Alemanha delega a sua produção para a periferia da União Europeia. O Japão não chega a delegar a sua produção, mas o Japão ele tem sérios constrangimentos, né? O Japão tem constrangimento territorial, ele tem constrangimento de população, que a China tem amplo espaço para crescer sua classe média e um amplo espaço para aumentar o seu poder econômico sem se basear no comércio internacional, coisa que a Alemanha e o Japão também não têm. Eles dependem do comércio exterior mais do que a China possa depender. A China não tem os constrangimentos que eles têm. Então, por exemplo, Hong Kong, que era nos anos 70, nos anos 80 e 90, principalmente, né, era o símbolo, né, de uma ascensão chinesa, tinha uma participação no PIB chinês gigantesca, né, era uma cidade-chave. Hoje, Shenzhen é mais importante que Hong Kong. Hoje, Hong Kong é financiarizada e a mainland China, né, a China continental, é que tem a produção. O crescimento, o desenvolvimento chinês é ali. Hoje ele já passa do litoral para o interior. O litoral já é plenamente desenvolvido e hoje está sendo interiorizado. As indústrias estão indo para o interior, tanto que uma das preocupações que a Belt and Road tenta dar conta, né, é justamente de fomentar e integrar o interior chinês aos mercados, tanto interno como externo, principalmente a partir das ferrovias. Rodovia, gasoduto também, tem alguns interessantes. Sim. Ali, passando pelo Paquistão, passando pelo Tibete, passando pelo Xinjiang, Ásia Central, descendo pela Afeganistão também, eu acho, Cazaquistão.